Tá, sim, sim. Boa Boa tarde. tarde, gente. Sejam bem-vindos ao nono encontro, ao 10º, né? É o nono, porque são 10 anos, mas no primeiro ano não teve. Ao nono encontro de matemática do Campus Camaçari. A lista de frequência já será liberada durante as apresentações. Fiquem atentos ao chat para perguntar. Comece com pergunta. Se quiser fazer pergunta no chat, você escreve pergunta e aí 2 pontos a sua pergunta, ok? Então, para apresentar o primeiro trabalho, vamos chamar Edilane Lima Santana. O trabalho tem o título Socialização de uma experiência no ensino do curso de matemática para empreendedores. Interessante. Boa tarde, gente. Boa tarde, Edilane. Você sabe que você tem até 15 minutos para apresentar, não é isso? Todos veem a tela? Sim, a gente está vendo, mas você ainda não compartilhou. Oh, desculpa. Vamos. Agora todos veem a minha tela? Sim, estamos vendo. Peço aos outros participantes da sala que fechem áudio e câmera para ela se apresentar direitinho, sem interferência. Bom, meu trabalho é um relato de experiência chamado Socialização de Experiência de Ensino no curso de Matemática para Empreendedores, feito por mim e orientado pela professora Raidalva Neri. O objetivo é compartilhar essa experiência que eu tive com os colegas, que são futuros professores, no Instituto Federal da Bahia, no IFE, daqui de Camaçari, na Associação Beneficente de Camaçari, chamada de ABC Cursos, ministrando o curso de Matemática para Empreendedores, a fim de mostrá-los outro viés da ciência numa abordagem orientada ao empreendedorismo. Ou seja, esse viés que eu me refiro é distante dessa educação tradicional que é feita numa escola, né, para formação do ensino médio ou do ensino fundamental. Nesse caso, é de uma orientação mais tendendo ao lado profissional, orientando essas pessoas, empreendedores ou futuros empreendedores. Vou apresentar a vocês qual foi o contexto. Essa Associação Beneficente de Camaçari, chamada de ABC Cursos, foi fundada há mais de 30 anos na cidade de Camaçari, pelo Soane Calmon, que é um engenheiro civil e político da cidade. O objetivo do curso de Matemática para Empreendedores era orientar os alunos, sejam eles empreendedores ou futuros empreendedores, com ferramentas matemáticas e até mesmo gerenciais, para tanto gerir seu negócio, como gerir sua vida, seu cotidiano. O curso foi realizado remotamente aos sábados, nos meses de setembro e outubro, utilizando o Zoom Meeting como ferramenta tecnológica. Os assuntos trabalhados foram a matemática elementar, né? Trabalhando conjuntos numéricos, operações básicas, porcentagem, juros simples. Também trabalhei com regra de 3 simples e a noção de fração. Qual foi a metodologia? Eu utilizei aulas expositivas com exemplos bem práticos do cotidiano dos empreendedores e apresentação de ferramentas gerenciais, como, por exemplo, um indicador de lucratividade, de rentabilidade, que utiliza os conceitos matemáticos, só que voltados diretamente à gestão e à análise de negócio. Houve também a apresentação de vídeos, o Abaco, então eu mostrei a eles, com fins de demonstração das operações, utilizando o Abaco, o diagnóstico inicial para conhecer os alunos, então antes mesmo do curso começar, eu troquei um papo com eles para saber qual a dificuldade deles, qual o objetivo deles do curso, qual o perfil deles, se eles são empreendedores, futuros empreendedores. Foram criados também personagens por mim, personagens empreendedores para contextualizar as atividades. Então, a cada atividade que eu tinha, ou a cada assunto,
eu trazia esses personagens como uma forma de contextualizar. Esses personagens foram apresentados no início, como, por exemplo, tinha uma personagem chamada Susana, uma bonequinha mesmo, chamada Susana. Ela tem um negócio dela e ela quer gerir. Com isso, eu comecei a mostrar com eles, por exemplo, como é que se calcula, como é que se analisa um fluxo de caixa, partindo do conhecimento matemático. E a avaliação foi processual, não teve uma prova final, mas eu pude perceber o desenvolvimento deles durante as aulas, no caso. Para a construção desse processo, desse curso, eu me baseei em Paulo Freire, em Alfredo, Drucker, Scarlatti e McClelland. Esses quatro últimos, eles são voltados mais à administração, ao empreendedorismo. Eles também trazem uma abordagem didática. Quais foram os resultados? Percebi, no quesito perfil dos alunos, que 27% dos alunos responderam que são empresários, eles têm um negócio, são microempresários. 18% são graduandos direito e se matricularam com o objetivo de futuramente serem empreendedores ou empresários, e também com o objetivo de relembrar os conceitos matemáticos. E 55% deles sonham em empresariar futuramente. Os alunos, eles apresentaram dificuldades nas operações básicas, principalmente a divisão e multiplicação por dezenas. Além de dezenas, também foi percebida uma dificuldade com números decimais, centesimais. Após o trabalho com as operações, os demais conteúdos se tornaram mais compreensíveis. Então, quando eu trabalhei com regras de 3, com porcentagem, a partir dos conhecimentos trabalhados de operações básicas, eles se desenvolveram melhor. Houve interação de metade da turma. Como foi remoto, eu acredito que muitos estavam tímidos, apenas 2 ligaram o vídeo, né? Os outros, eles se comunicavam através de mensagens, me ajudando nas respostas, interagindo. E quais foram deixa eu fazer uma observação também. 25 alunos foram matriculados, dos quais apenas 16 compareceram nas aulas, desde o início. Quais foram as considerações finais? Houve compreensão dos assuntos ao relacionar empreendedorismo e matemática, então esse objetivo foi atingido. Foi uma oportunidade para mim de aplicar os conhecimentos obtidos na academia, tanto na questão da matemática aplicada, quanto também na parte didática. A importância de se ater ao conhecimento empírico e prévio do educando, então eu faço uma ressalva a isso para os meus colegas e para mim também, a gente valorizar o conhecimento que o aluno já traz consigo, porque durante as aulas eu percebi que quando eu relacionava aquele problema matemático com alguma situação do cotidiano e até mesmo com o dinheiro, eles participavam mais. Então, eles tinham a dificuldade de fazer uma operação com os números decimais, mas quando eu mencionava em dinheiro, eles começavam a participar um pouquinho mais. E eu trago uma reflexão sobre a prática pedagógica do futuro docente. Devo prejudicar ou não o cronograma das aulas? Percebam que, só fazer uma observação também, o público ele era acima de 16 anos. Né? Desde o início eu propus para que esse curso fosse voltado para pessoas acima de 16. Mas na turma que eu ministrei tinha pessoas acima de 20 anos. E ainda assim, já concluídos o ensino médio, eles possuem essas dificuldades com operações básicas, o que é básico, né? Mas nessa reflexão que eu trago, quanto eu, educadora, eu devo me perguntar, será que eu devo prejudicar todo o meu cronograma ou eu posso relembrar os assuntos, operações básicas, trabalhar com os meus alunos nessas operações, que mesmo que tenham, tipo assim, ele deveria saber, mas eu devo considerar que ele não sabe tanto, ou eu devo perceber essas dificuldades dele e tentar ajustar o meu cronograma para de forma que eu ajude, mais ou menos assim, valorizar a qualidade do ensino e não a quantidade. E por último, eu menciono
A educação ela pode ser libertadora, mas é preciso que se tire as algemas do engessamento. Ou seja, eu devo seguir aquilo e acabou. Não. Eu posso trabalhar com metodologia diferente, posso utilizar recursos tecnológicos, sim. Eu posso trabalhar com essa ideia de libertar o meu aluno a partir de respeito ao seu conhecimento prévio, respeito a essas questões emocionais, as questões cognitivas e psicológicas. E, por fim, eu trago essas referências que eu me baseei para a construção do trabalho. Isso. Prontinho. Obrigada. Edilane, Oi. estou impactado com o seu trabalho. Meu Deus, nós já Obrigada. começamos a tarde muito bem. Educação financeira é algo que está muito em alta. Em primeiro lugar, você teve 25 inscritos e 16 apareceram, mais de 50%. Seu curso já foi um sucesso. Parabéns. Gente, infelizmente, essa coisa da educação financeira ela está começando muito nas escolas privadas. A gente tem que trazer para a escola pública, porque o brasileiro ele não tem o hábito de economizar. Não é como o americano, principalmente quando tem filho, né? Já faz uma poupança de 18 anos para o filho, para ele pagar a faculdade, que lá é privada, gera a maioria. E se não quiser fazer faculdade, vai fazer o que quiser com o dinheiro dele. E a gente não tem esse hábito. Então, a educação resolve muito esse problema, se começar de cedo. O menino administrar o dinheirinho do lanche na escola, entendeu? Então, muitos pais e escolas estão começando aí. Encantadíssimo com o seu trabalho. Parabéns. Alguém tem perguntas para a Edilane? Pode, só vou complementar, né, professor, porque essa questão da educação financeira realmente ela é muito importante. E como ela mostrou né, o uso social desses conteúdos da matemática. Né? Então, esses alunos eles precisam compreender que a matemática está no cotidiano deles. Né? Então, é fantástico. Parabéns, muito bom. Não, e a reflexão que ela trouxe também Você me fez lembrar, Ana Paula, que você é pedagoga, da questão pedagógica. Vale a pena sacrificar o cronograma de aula? Olha, Edilane, não precisa você sacrificar nada. Com a experiência, você vai ver que você pode ajustar. Entendeu? Mas você não deve ficar engessada de forma alguma. Temos perguntas no chat, Jonathan? Não teve nenhuma, não, Dui. Alguém quer falar alguma coisa? Então, parabéns, Edilane. Muito Começamos obrigada. bem, viu? Começamos bem. Estou encantado com esse trabalho. Agora... Espera aí que minha planilha... abriu. Agora nós temos o trabalho Ansiedade e Matemática, Limitações e Aprendizado, de Gabriela Silva Carneiro Batista. Gabriela, 15 minutos. Ai, ela de novo! Primeiramente, boa tarde. Desculpa pelo atraso, eu tive problemas aqui com a internet. Por isso que perdi a apresentação de Edilane, eu estava doida para assistir, mas depois minha filha maravilhosa. Tô aqui, ó. Eu tô vendo. Tô me tremendo todo, você não tem noção. Tô vendo aí os comentários, fiquei bastante chateada. E também eu vou apresentar o trabalho, mas esse trabalho... os autores são meus alunos dos itinerários formativos, eu sou orientadora deles. Eles iriam apresentar, só que tivemos algum contratempo na comunicação e eles acabaram não fazendo a inscrição do evento. E também eles estão em semana de prova e não liberaram eles. Aí eu falei, então, pronto. Eles elaboraram os slides, né? Eu venho acompanhando eles desde o início do ano e eu vou apresentar a pesquisa deles. Certo? Então, pronto. Use bem seus 15 minutos. Pronto. Então, vou compartilhar aqui a tela com vocês. Então, vamos lá. Bem, como eu já disse, esse projeto de pesquisa é dos itinerários formativos de práticas integradoras em matemática. E os estudantes que estão desenvolvendo esse estudo é João Vitor de Souza Lima, Letícia Dias de Oliveira e Jamir dos Santos Borges, sobre minha orientação. Bem, a introdução. Eles destacam
o nervosismo presente na realização de uma prova ou atividade envolvendo a matemática, informando que é bem comum nas escolas. Sempre escuta ouvir sobre um aluno que teve um branco em uma prova, que está sentindo um frio na barriga, que esqueceu. Então, muitos estudiosos sobre esse assunto, como Carmo e Simeonato, 2011, consideram esse fato como um distúrbio, a ansiedade matemática. Então, essa atual pesquisa, que está em andamento, ela está sendo realizada com os estudantes do Colégio da Polícia Militar, Heraldo Tinoco, em Vitória da Conquista. A finalidade desse estudo é buscar fatores desencadeadores da ansiedade matemática apresentadas na visão do aluno, como respostas que caracterizam seu medo e o temor pela disciplina. Os alunos, no momento de interação e justificativa, eles apontaram algumas hipóteses em artigos, em dissertações que eles encontraram já sobre esse tema. E eles destacaram o seguinte: pais que têm medo de matemática e demonstram abertamente aos filhos ajudam a desenvolver esse medo, assim como professores que criam uma atmosfera de castigo ou então de superioridade em torno delas. Mas são hipóteses, eles querem realmente ver se essas respostas que eles encontraram em outros estudos, se realmente vai bater com as opiniões, as ideias dos estudantes. Então, eles pretendem abrir um espaço para que os alunos possam refletir sobre seus temores e anseios, garantindo um ambiente que se sintam seguros em contribuir e compartilhar seus pensamentos. Bem, o problema de pesquisa, a curiosidade, né, a pergunta norteadora desse estudo quais os fatores que mais agravam a ansiedade matemática no ensino básico e como podemos tratá-la de forma efetiva? Falei, é um problema de pesquisa aí de forma efetiva. Até comentei com eles, falei, vamos lá. As hipóteses. O professor desempenha papel importantíssimo, pois a forma como a disciplina será aplicada, ensinada, influenciará no sentido adquirido em relação à matéria. É certo que o maior índice de repetência se dá devido à matemática. Isso logo nos primeiros anos escolares, conforme pesquisadores envolvidos nesta área. E muito concluem que este fator seja uma das causas de bloqueios de desânimo, levando à desistência de muitos e aumentando a ansiedade quando o assunto de estudo é a matemática. Então, Lorenzato, 2006, ele já apresenta, né, da seguinte maneira: o sucesso ou o fracasso dos estudantes diante da matemática depende de uma relação estabelecida desde os primeiros dias escolares entre a matemática e o aluno. Por isso, o professor desempenha papel fundamental na aprendizagem da disciplina e a metodologia de ensino empregada é determinante para o comportamento do aluno. Então, nesse momento onde eles estavam gerando essas hipóteses, eu quero algo que fundamente o que vocês estão dizendo. Não é achismo, você tem que fundamentar tudo que você coloca. Então, ele chegou, né, com esse autor aí. Bem, objetivo geral: realizar um estudo acerca da ansiedade em relação à matemática de alunos do ensino básico. Já os objetivos específicos: identificar o nível de ansiedade em relação à matemática dos estudantes do ensino médio, investigar possíveis causas da ansiedade em relação à matemática, refletir sobre o papel do professor e da escola na prevenção do desenvolvimento da ansiedade em relação à matemática. A metodologia, eles optaram pela pesquisa quali-quantitativa, devido Xot, de 1998, apresentar que, nessa pesquisa, a abordagem quali-qualitativa, uma vez que se pretende entender particularidades de uma situação que envolve estudantes em seu ambiente de estudo, concentrando-se na coleta de informações e quantificação dos seus resultados. Bem, a início da coleta de dados, primeiramente, sites educacionais, eles utilizaram bastante a tecnologia, porque essa boa parte dessa pesquisa foi desenvolvido em momento remoto, né, devido à pandemia. Então, a entrevista, os questionários foram construídos no Google Forms e enviados por e-mail, WhatsApp, grupos, né? Então, eles
apresentaram o seguinte, que a aplicação de questionários no Google Forms, com perguntas objetivas e discursivas. Pesquisas em grupos de sala de aula, como eu já falei, WhatsApp, encontros virtuais no Google Meet, eles também realizaram momentos assim, com um grupo de estudantes do CPM, e também por e-mail, com o propósito de coletar o máximo possível a opinião e conhecimento dos entrevistados sobre o tema. Bem, gente, aqui é um modelo, é um recorte, na verdade, porque o formulário foi um pouco maior, eu peguei solicitei que eles pegassem alguma parte do formulário e para apresentar aqui para vocês. Então, esse formulário aí, com essas perguntas, já se sentiu ansioso ou inquieto quando estava estudando, de modo que então interrompesse os estudos? Então, esses estudantes, eles marcavam a alternativa e no final de responder esse questionário, com o Google Forms, ele já apresenta, né, a parte gráfica, já foi toda pronta. Então, eles só tiveram o trabalho de olhar a parte gráfica, fazer análise e fazer a escrita, né, apresentando a sua análise dos dados. Aí, já estudou muito, mas quando chegou no dia da prova, não se concentrou por causa do nervosismo. Aí, na sua opinião, a família e a escola ajudam no desempenho e bom resultado na disciplina de matemática? Então, muitos desses estudantes alegam que, por exemplo, se o pai ou a mãe tem um certo receio, algum temor com a matemática, muitos já acabam pegando esse medo, né? A partir de um certo comentário de uma pessoa que eles têm bastante, são bem próximos. Então, tudo isso são fatores também. Mas como a pesquisa está ainda em andamento, então, muita coisa ainda pode, né, ser apresentado. Então, aqui, mas o que você faz quando tem dificuldade de se concentrar no estudo da matemática? Em sua opinião, o que mais dificulta na hora de fazer os exercícios de matemática? Então, foram perguntas com esse perfil que os alunos, eles lançaram, né, a partir, né, dos encontros remotos, para coletar os dados. Nesse momento, eles estão na parte de análise dos dados, né, para seguir adiante nesse estudo. Então, é isso aí. Ó. Eles mandaram essas imagens aí para vocês. E obrigada, terceira no C, CPM de Vitória da Conquista. Então, é isso, gente. É uma pesquisa simples de estudantes do ensino médio, né, que já estão começando esse trabalho científico, né? E ontem, na apresentação, eu tive a oportunidade de apresentar o projeto. Essa equipe aí, eles terão uma defesa, eles vão defender esse projeto com mesa, examinadora, banca, tudo como manda o figurino, né? Para já ter essa experiência da universidade para o ensino médio. Trazer a universidade para a escola. Então é isso, muito obrigada. Gabriele, que show foi esse? Obrigada. Gente, e o fator psicológico, ele é fundamental. E você colocou uma coisa no trabalho com seus alunos que é primordial. O papel do professor, ele é fundamental, ele é principal, porque ele pode atrair o aluno para a disciplina ou afastar. Exatamente. Né? Se assustar, se ficar falando que é difícil, né? Essas coisas assim. Então, a gente tem que desmistificar isso. E ansiedade é o mal do século. Ansiedade matemática já é até uma coisa antiga, né? Alguém tem alguma pergunta para a Gabriele? Eu te digo, essa parte aí do professor, essa hipótese que eles construíram, não foi influência minha, não. Tudo foi gerado a partir da observação deles. E estudo e investigação em artigos, né? Coleta de dados. Deixa eu te falar, eu já vivi isso com física. Eu olhava com os problemas de física e eu não sabia nem por onde começar, eu tinha um bloqueio. Eu sofri muito com física. Mas passou. Agora eu não tinha ansiedade. Eu não tinha ansiedade. Alguém tem alguma pergunta para a Gabriele, gente? Olha, Vitor Fonseca está dando aqui os parabéns, Juliane também. Parabenizar ela, professor. Boa tarde, pessoal. Parabenizar pelo trabalho excelente, maravilhoso. Essas coisas eu acho que precisam mesmo ser abordadas. Parabéns.
E obrigado, hein, por Gente, trazer ó, isso. cabeça é tudo tá aqui. A minha Obrigado, vontade, a minha vontade, na verdade, era que os alunos estivessem aqui estudando, mas tivemos vários contratempos, eles não conseguiram fazer a inscrição, e também tinha a semana de prova, escola militar, na última unidade, eles não liberam. É, Eles e estão agora escola fazendo militar é prova. puxada, É viu? puxada, é. Então, eu falei, Eu então faz o mesmo, seguinte, eu vou apresentar o trabalho de vocês. Eu sou orientadora, eu estou acompanhando. O que vocês me perguntarem, eu estou, né? Como eu estou bem próximo deles, eu sou capaz de responder. Tá tá bom. afinada, tá Beijo, afinada. Gabriele, parabéns. Vai Beijo, falar, Ana Paula? obrigada. Então, vamos ao próximo trabalho. Gente, que a tarde começou muito bem. Está tão boa quanto ontem. Que beleza. Peraí que tá... meu Deus, meu computador tá pela misericórdia. O nosso próximo trabalho é o trabalho de José Paulo dos Santos Pereira. Método de bisseção para encontrar raízes de funções. O algoritmo Trocaram foi ele para feito no sala. Scilab. Trocaram ele, acho que para sala de Lopo, Andrei. Agora vai ser o Sim. trabalho de Jussiara. Professora. Não gostei que trocou. Gostei tanto daquele trabalho. Então tá, vou chamar o próximo. O próximo é o de professora Jussiara Costa da Fonseca Rios, sobre o NAIP, estreitamento, relações no cenário da pandemia. Professora Jussiara, bem-vinda, você tem até 15 minutos. Fique à vontade. Muito obrigada a todos e todas. Estou muito feliz por estar aqui com vocês. Inicio a minha fala pedindo desculpas, pois houve aqui um problema técnico e eu não conseguirei passar os slides. Mas, no entanto, a fala está organizada da seguinte forma. Gostaria de apresentar para vocês o NAPNE, que é o Núcleo de Apoio a Pessoas com Necessidades Específicas do campo de Camaçari. Somos em 9 membros constituintes, sendo que dentro desses 9 membros, nós temos docentes do ensino integrado e subsequente, docente do ensino superior, temos também um médico, um assistente social e uma nutricionista. E esses membros constituintes, eles organizam, nós temos reuniões que acontecem organizadas da seguinte forma: quando necessário, a gente faz mensalmente, ou então, quando surge alguma necessidade, alguma emergência, nós nos reunimos. Quando não conseguimos reunir todos os membros, nós articulamos para que pelo menos esteja presente um docente e algum técnico, né, ou o próprio médico, quando possível. Todos os alunos que estão no NAPNE, no momento são 21 alunos, todos eles recebem o apoio. Por exemplo, quando acontecem as reuniões, nós entramos em contato com todos os alunos e assim, nós socializamos com esses alunos a pauta da reunião e tanto alunos quanto também os pais e ou responsáveis, né? Então, nós passamos a pauta e sempre que eles trazem alguma demanda, nós levamos isso para as nossas reuniões. Também temos realizado, além do acolhimento a esses alunos, né, que passam, por exemplo, se algum aluno, assim que ele entra no NAPNE, registrado, né, no NAPNE, ele recebe todo o acolhimento, iniciando pelo assistente social, e aí o médico e os outros membros. O papel do NAPNE, ele não tem um papel de atendimento, porque ele é um núcleo de apoio, não de atendimento. Por que ele não é de atendimento? Porque, no momento, o NAPNE ainda não conta com a presença do professor especializado na área de atendimento educacional especializado, né? E essa solicitação já foi feita, inclusive via NAPNE, que é uma das ações que nós temos, essa solicitação desse profissional. Como conquista,
Em atendimento, nós temos a presença do intérprete de Libras para os alunos que têm a surdez ou deficiência auditiva, que nós temos esses alunos no campus. Outros alunos com outras necessidades específicas, nós fazemos o acompanhamento de perto desses alunos. Por exemplo, nós temos alunos que estão dentro do espectro autista, alunos com transtorno, déficit de atenção e hiperatividade, alunos com deficiência visual, baixa visão, sensibilidade à luz. Nós temos alunos com algumas síndromes também, e alguns alunos que eles estão passando pelo processo de avaliação para fechar laudo, né? Então, tudo que acontece na vida desse aluno, principalmente se ele está tendo acompanhamento com, digamos que lá fora ele tem acompanhamento com psicólogo, com psiquiatra, com qualquer um outro profissional, essas informações são passadas para o NAPNE, são registradas, faz essa articulação NAPNE, assistência social, né, a coordenação de curso. Então, todas as ações são alinhadas. Nossas ações não funcionam de forma totalmente independente, né? Até porque a instituição ela não vai funcionar, a inclusão não vai funcionar com apenas um único departamento ou um único núcleo. Outro papel e função do NAPNE com relação à família, né? Nós temos, por exemplo, cada membro do NAPNE, ele fica responsável para ligar ou entrar em contato com o aluno ou familiar responsável. Quando isso acontece, nós procuramos saber as seguintes informações: como está o andamento dele, se ele está conseguindo acompanhar as disciplinas, se ele está tendo alguma dificuldade. E quando ele apresenta essas dificuldades, caso tenha, nós estreitamos a relação também com o professor, né? Então, por exemplo, se eu fiquei responsável por um aluno, eu entro em contato com o aluno, com o familiar, com o responsável e com o professor, caso aquele aluno esteja com alguma dificuldade em algum componente, né? E esse diálogo acontece com o professor e, quando necessário, marcamos reunião e conversamos, aluno, familiar, professor, NAPNE e, se preciso, algum outro membro da coordenação pedagógica, né, ou do curso superior. Então, nosso trabalho ele é todo feito de forma articulada, justamente com esse propósito de estreitar essas relações. Quando algum aluno ele reporta para o NAPNE qualquer uma, independente dele ter ou não um diagnóstico, né, a partir do momento que a situação dele é levada para o NAPNE, nós temos todo o cuidado para que esse aluno ele tenha esse apoio, que é uma das ações do NAPNE. E uma das ações que nós vimos que surtiu bastante efeito e tem sido assim uma experiência maravilhosa é esse estreitamento com os professores, né? A partir do momento que eu vou citar esse semestre, que é uma das ações que nós falamos agora no tempo de pandemia, principalmente, eu acho que aconteceu algo interessante, que em vez de acontecer o total afastamento, eu acho que houve um estreitamento de relações, porque nós estivemos muito mais próximos dos alunos e dos familiares, porque até então, no formato presencial, eu particularmente tinha pouca relação com esses pais e responsáveis, e nesse período da pandemia, esse período do ensino remoto, eu acho que aconteceu essa inversão, houve essa aproximação, que a preocupação maior era o distanciamento, mas houve uma aproximação. E nós podemos perceber isso na evolução, na participação da família, na procura da família,
nos próprios alunos buscarem o NAPNE e expressarem tudo aquilo que está acontecendo com eles. E, a partir desse momento, das falas dos próprios alunos responsáveis, nós levamos essas demandas aos professores e eles abraçaram, gente, essa causa de uma forma assim, tão bonita, que foi algo emocionante, as experiências citadas por alguns alunos de falarem de como repercutiu o que foi socializado nas reuniões, como repercutiu nas ações dos professores. E daí nós percebemos a importância de fortalecer esse núcleo, né? Não só convidando parceiros, outros professores que possam participar desse trabalho conosco, bem como também levar a registrar todas essas ações. Quando a gente fala desse trabalho, as ações que são tomadas são baseadas no próprio guia de orientações que nós temos, né, que foi criado por professores técnicos e profissionais da área de saúde mental também, um guia de orientações para as pessoas com necessidades específicas, e os professores eles podem usar esse guia como para nortear suas ações, as estratégias que serão usadas para os alunos. Por exemplo, no caso de alunos que têm dificuldade com relação ao tempo, os prazos das atividades, esses prazos podem ser dilatados, lembrando que essas ações não é uma ação de caridade e protecionismo para com o aluno com necessidade específica. Não é caridade. É um direito que ele tem, ele vai aprender, só que do modo dele, no tempo dele. Então, quando uma das ações do NAPNE é conscientizar também os professores que eles não precisam fazer, na verdade, adaptações. Eles precisam criar, sim, estratégias de ensino e avaliações. Né? Não é, na verdade, para adaptar uma atividade, não é para adaptar um trabalho, não é para fazer as adaptações. Né? Adaptar, a gente tem outras coisas para fazer. Mas, no caso do aluno, a gente precisa ter essa acolhida e preparar o espaço para ele. E como é que eu faço isso? A partir do momento que eu sei que eu tenho um aluno com necessidade específica, eu vou organizar a minha aula pensada naquele aluno. As atividades, eu vou pensar também nele. A quantidade de atividades, aí é onde eu posso, como professor, a partir do momento que eu perceba que alcançou o objetivo, eu não preciso passar, por exemplo, uma sequência de 10 questões, quando em 3, 4, 5, eu posso perceber que ele teve a compreensão, que ele conseguiu compreender aquele assunto. Então, eu posso diminuir essa quantidade de questões que são passadas para o aluno que tem uma necessidade específica. E por que a gente frisa bastante isso? A necessidade específica. Porque nem sempre o aluno ele tem uma deficiência. Mas a necessidade específica dele vai, nesse caso, do Instituto, geralmente são necessidades específicas voltadas para a aprendizagem, as necessidades educativas ou educacionais. Então, quando eu penso nesse aluno, eu vou pensar nas ações que eu posso tomar para que ele seja atendido, contemplado, que ele se sinta acolhido naquele espaço. Tá? Outra coisa também que eu acho que tem fortalecido bastante o núcleo é que todas as ações nós estamos registrando em ata, né? Nós estamos registrando todas as ações, as reuniões estão sendo todas registradas. Isso nós passamos a fazer porque nós percebemos a necessidade desse registro de demandas que estão surgindo e quais são as ações que nós estamos tomando. E o que é, por exemplo, se o professor ele entra em contato com o NAPNE, tem alguma questão, um de nós vai responder, né, atender aquela solicitação do professor. Então, o principal objetivo do NAPNE
é dar apoio à pessoa ou esse aluno com necessidade educativa específica, é dar esse apoio, é estreitar a relação entre a própria instituição, professores, alunos e família. A inclusão vai funcionar dessa forma. Se todos esses estando envolvidos, aí sim a gente pode dizer que o processo, porque não acontece de um dia para o outro, né? Mas o processo inclusivo, ele vai se fortalecendo e vai acontecendo. E aí, como eu estou vendo que tem alguns alunos aqui, aí é nesse momento que a gente começa a ter voz por meio da vez que os aspectos legais nos dão, né? Então, finalizo aqui a minha fala, mas dizendo para vocês que eu estou muito feliz de compor esse núcleo de apoio, porque tem sido assim, as experiências têm sido maravilhosas. Professora Jussiara, que coisa linda. Olha só, eu não senti falta nenhuma dos slides, porque você falou tão bem, tão pausadamente, tão bem explicadinho. Agora, o que, pelo seu relato, eu percebi, para resumir, olha o naipe do NAP, de primeiríssima qualidade. Eu percebi como um carinho eficiente, né? Como uma coisa que inclui mesmo. Eu sei porque eu já fiz parceria com o NAP, porque eu tinha um aluno, mas foi pouco tempo, foi antes da pandemia, a gente só ficou 1 mês e meio, né? Depois fechou. Eu tinha um aluno com dificuldade visual e o trabalho de vocês é fundamental para assistir a gente. Parabéns. Ana Paula quer falar. Fala, Ana Paula. Então, nossa, como é bom, né, saber que fazemos parte, né, Jonatas? Gil deve estar aqui também, de uma instituição que tem uma preocupação com a inclusão, né, professor Andrei? Sim. E aí, falar sobre essa questão do que Jussi traz aqui para a gente, que a inclusão, ela é um direito e não um protecionismo. Jussi, você foi muito feliz quando você trouxe essa informação, porque qual a importância disso? É que quando a gente fala de modo e tempo de aprendizado, cada um tem o seu, né? Nós temos, e é isso que é a diversidade, que a educação brasileira, ela tem a sua organização, mas temos que atender à diversidade que é existente nas localidades, digamos assim, em cada espaço escolar, né? Em cada unidade escolar. Então, garantir uma educação de qualidade para todos, isso é um direito constitucional que está lá definido na nossa Constituição Federal de 1988. Então, nós sabemos que no Brasil a inclusão ainda é um tema necessário, porque é importante que seja garantida a toda criança, jovem ou adulto, né, o acesso, e não só o acesso, né? Em educação a gente discute a questão do acesso e da permanência, professor Andrei, não é isso? Então, essas necessidades educacionais, né, precisamos discutir para que essa oferta ela seja universalizada e todos possam ser incluídos, né, dentro do processo educacional. Então, parabéns. Quero me colocar à disposição, está gravando, viu? Vou me colocar à disposição para colaborar com esse núcleo tão importante que tem desenvolvido um papel de amparo, digamos assim, às famílias e de apoio, não só aos alunos, mas também aos nossos professores que recebem esses alunos e que precisam desse suporte. Tá bom? Parabéns pela apresentação, foi incrível. Muito obrigada, professora Ana Paula. Seja muito bem-vinda. A fala de professora Ana Paula me lembrou uma coisa, que além de tudo isso, e isso também é uma oportunidade para todos os alunos conviverem com a diversidade. Entendeu? É aí que ele cresce como cidadão, cresce como ser humano, entendeu? Então, parabéns, professora Jussiara. Temos alguma pergunta no chat, Jonathan? Não tem nenhuma pergunta no chat. Não, então... Só elogios, né, Jonatas? Só elogios, Teve até alguém aqui, professor André, dizendo, não, peraí, gente, o que é que Mainara... Eu tenho um irmão autista, mas ela botou aqui, antes, Mainara, que também, para quem tem dificuldade em aprender alguma coisa.
Não adianta não, Mainara. Não é seu caso, não, viu? Não tem dificuldade, não, viu? Tá bom, gente. Então, muito obrigada. Foi um prazer muito grande. Eu fico muito feliz de ver essa turma, pois alguns são meus alunos, outros já passaram por mim, outros estão. E eu fico muito feliz por essa parceria. E eu vejo assim que eu sempre digo que eles me estimulam a continuar fazendo um trabalho e seguir em frente, né? E buscar cada vez mais tornar esse nosso espaço de fato inclusivo. Muito obrigada. Obrigada, professora Jussiara. Você foi show, viu? Obrigado. Vou chamar agora Jaqueline Barbosa da Silva, cujo trabalho se intitula Educação Quilombola enquanto modalidade de ensino. Jaqueline. Bem-vinda, Jaqueline. Boa tarde, gente. Boa tarde, né? Boa tarde, boa tarde. Estão conseguindo me ouvir direitinho? Perfeitamente. Pronto. Eu vou apresentar aqui a guia dos você slides, sabe que você tem até 15 minutos, não é? Sim. Fique à vontade. Vou agradecer primeiro a vocês, né? Pela oportunidade de apresentar. Deixa eu abrir aqui. Pronto. Agora vai aqui. Apresentar a guia, janela. É janela. Agora. Gente, estão conseguindo? Ainda não, já. Você ainda não compartilhou a tela. Não. Veja se você compartilha janela. Aqui. É janela, é. Agora foi. Foi? Não foi. Ah, foi, agora Tá foi. indo. F5. Olá, gente. Já tá visualizando aí direitinho? Sim, já, estamos. Né? Deixa eu apertar F5 aqui. Olá. Deixa eu apertar F5, eu tô apertando aqui, não tá. Já Você que quer aqui fazer embaixo, o quê? ela quer ampliar. Ampliar, pronto. Ampliar? Agora foi. Foi? Não. Acho que tem uma tacinha, aparecendo uma tacinha de vinho no canto direito, que se você clicar, ele amplia. Ampliou, acho que ampliou mais. Ampliou. Foi. Pronto, gente. Boa tarde novamente. Meu nome é Jaqueline Barbosa. Eu sou mestranda do curso da Universidade Federal do Recôncavo Baiano, no programa de História da África, da Diáspora e dos povos indígenas né? Eu estou finalizando minha pesquisa, estou no processo de escrita e de produção de um produto final. E essa proposta, essa apresentação que eu vou socializar com vocês hoje, ela aconteceu no mês de agosto, né? Foi uma aula proposta pela professora Ana Paula, que é minha orientadora, que está aqui com vocês também, e é uma proposta de trabalhar essa modalidade de ensino no contexto para apresentar, na verdade, proporcionar esse debate para os alunos do curso de matemática, né? Então, o objetivo geral desse trabalho agora, ele surgiu justamente para relatar essa experiência ocorrida em agosto de 2021, né? Foi um momento que a gente socializou as experiências no componente curricular de Política e Gestão da Educação, no curso de Licenciatura em Matemática da Universidade, no Instituto Federal de Educação, Ciências e Tecnologia da Bahia, campus de Camaçari, tendo como temática os estudos étnicos e raciais. A problemática, né? Qual o intuito de a gente trazer esse debate, ampliar esse debate dentro dos cursos, né? Dentro do curso de matemática? Essa proposta ela surge justamente quando
a gente tenta abranger as questões ligadas à Lei 10.639/2003 e 11.645/08, né? A gente, enquanto legislação, a gente precisa atrair e precisa discutir essa lei e esses parâmetros no contexto de licenciatura. Então, a proposta é levar, né, despertar os licenciados do curso de matemática justamente para essas questões étnico-raciais, né? Por quê? Porque hoje, mesmo com todo o contexto legislativo e o aparato, as diretrizes que existem, ainda se tem uma dificuldade em desenvolver, aplicar e desenvolver essa legislação no contexto escolar, né? Principalmente quando a gente remete para as questões das ciências exatas. Por que estou dizendo isso? Porque ainda é um desafio. A lei já é um ganho para as políticas públicas, né? Dentro de um país que é totalmente desigual. Jaqueline, te peço desculpas. Você está falando muito bem explicado, mas assim, você pretende passar os slides? Sim. Não está vendo ainda? Não estava indo. Tá bom. Obrigada, desculpa. Então, gente, ainda, como eu estava falando, ainda é um desafio a gente trazer essa legislação para os contextos escolares, principalmente no contexto das ciências exatas, né? Porque é um marco a gente conseguir essa legislação, conseguir esse marco legal, mas ainda existe um desafio que é propor essa discussão em todas as ciências, em todos os campos, em todos os níveis e segmentos da educação, né? A justificativa é justamente abordar discussões sobre as relações éticas nos processos formativos dos cursos de licenciatura, neste caso, abordando para os futuros docentes de matemática, para possibilitar os estudantes reconheçam um paradoxo que existe, né, entre a lei, as diretrizes, as normativas e as realidades educacionais. Nessa perspectiva, o que é que a gente propôs nessa aula, né, que aconteceu em agosto? A gente esquematizou essa aula baseado em alguns autores, né? A gente fundamentou em alguns autores, que é Pimenta e Lima, Machado, né, e as diretrizes curriculares nacionais de 2013, que vai nortear todas as discussões referente às modalidades de ensino. No caso, a modalidade de ensino em questão é educação quilombola, né? Foi uma aula proposta, né, mediada pela professora Ana Paula, né, com minha participação e a participação também dos quilombolas de Quilombo do Boqueirão, 2 quilombolas que estiveram presentes também para participar e experimentar desse momento. Então, no primeiro momento, a gente orientou, organizou a aula. Essa proposta que eu estou apresentando, ela vem de um relato, né? Então, no primeiro momento, a gente participou da seguinte forma: a gente entendeu o que é quilombo. A gente partiu para a definição e propôs entender que a comunidade quilombola ela pode sim ser espaço onde os docentes eles poderão atuar, né? E quando a gente se forma, quando a gente se organiza no curso de licenciatura, a gente vai perpassar, a gente vai manter relações em diferentes espaços. Então, a gente precisa entender esse remanescente. Que remanescente é esse? Né? No senso comum, é muito observado e muito definido que os quilombos eles é fruto de um processo de fuga de negros refugiados, né? Mas hoje eu desperto aqui essa possibilidade de a gente entender o quilombo em 3 dimensões, que é um contexto político, histórico e jurídico. Como explicar Lana Souza, né? Ela vai explicar que existe a estrutura política que a gente precisa pensar os direitos e deveres que existe dentro de uma comunidade quilombola, e aí recai na questão educacional, por isso que a modalidade de quilombola é uma modalidade específica, né? Com metodologias, com currículos, com didáticas, que precisam inserir essa comunidade e toda a discussão histórica que está ali.
o contexto histórico, quem é essa comunidade, quais são essas comunidades, e o contexto jurídico, né? Quais são os direitos territoriais e direitos existentes para aquele povo. Então, no caso, a gente precisa levantar e entender que quando a gente trabalha, quando a gente discute ou pratica essa modalidade, a gente precisa perceber que ela é fruto e ela se fundamenta em 3 contextos: o político e histórico, que é todo contexto histórico que existe na sociedade daquele povo preto, e o contexto jurídico, o aparato jurídico. Então, e fugir desse senso comum, né? Que é o senso comum de que a comunidade quilombola é fruto de negros refugiados, né? Negros marginalizados, que é o senso comum que foi embutido na sociedade desde o período colonial. Então, a gente precisa também entender que é uma modalidade de ensino, né? Visa atender necessidades educacionais em diferentes níveis, tanto fundamental, médio. Dá Né? aqui Oi? o slide, por favor. Pronto. E as normativas. Nesse primeiro momento da aula, a gente organizou dessa forma. Então, a gente trabalhou em compreender 3 pontos específicos da modalidade de ensino. E educação quilombola, escola quilombola, a definição, né, que está nas diretrizes, que são desenvolvidas, né? Escola quilombola é desenvolvida em unidades educacionais que estão inscritas em terras e culturas, requerendo uma pedagogia própria em respeito à especificidade étnico-cultural da comunidade e formação específica do quadro docente, observando os princípios constitucionais, a base nacional e os princípios que orientam a educação básica brasileira, a estruturação e o funcionamento das escolas quilombolas, bem como ela precisa devido ao tempo, não vou especificar cada tópico desse, mas eu trouxe aqui alguns preceitos. Oi? O slide não está passando. Tá onde? Para onde? E agora? Agora você está no slide que você estava falando agora. Pronto. Então, eu vou deixar assim, travou aqui. Só se você puder, volte um pouquinho no mapa. Ah, não, vai passar daqui a pouco. Não, o mapa ainda não passou, não. Aqui. Esse momento aqui eu descrevi os pontos, né, que foi trabalhar no primeiro momento, né, da fala, daquela aula, porque é um relato, gente. Aqui a definição do que seja essa modalidade de ensino, educação escolar quilombola, e aqui... Aqui eu trago, como eu falei, eu trago aqui alguns pontos que a gente precisa entender e que precisa fundamentar a modalidade de quilombola, que é a questão dos financiamentos existentes, principalmente sobre o modo de vida, o modo de produção e alimentação dos discentes. As relações territoriais capitalistas, que muitas vezes são baseadas em uma disputa territorial, e é notório quando a gente vivencia relações educacionais dentro do contexto quilombola. E aí a gente precisa entender como quebrar, né, o aparato colonial, o aparato, e desenvolver uma educação quilombola que seja emancipatória. Por que eu falo isso? Porque muito do processo da efetivação, né, do trabalho da Lei 11.639, ela muitas vezes perpassa por questões de trabalhar projetos, de trabalhar só no Dia da Consciência Negra, de trabalhar somente, não ter um currículo específico, um material didático específico, né? E muitas vezes não é isso que a lei quer. Ela não está descrita assim, né? Então, existe um abismo entre o que está fundamentado no contexto legislativo e o que acontece nas práticas escolares, nas escolas do território de Quilombo. Então, a gente precisa entender, fiscalizar e desenvolver nos alunos uma educação emancipatória, fugindo desse aparato colonial, dessa história mal contada, bem como também a gente despertar os alunos para os direitos que existem nos remanescentes quilombolas.
né? No segundo momento da aula, a gente compreendeu e valorizou, né, as falas dos quilombolas de Requião. Foram dois convidados que eles trouxeram nas suas falas o que eu chamo de notório saber. O que é esse notório saber? É você valorizar o conhecimento e a experiência de vida daquele povo. O seu modo de produção, a experiência e possibilitar uma associação de conteúdos com a vivência deles, né? Eles apresentaram na fala dele, uma questão de territorialidade, de entender o contexto, de entender seu território como um novo território, como um território diferente, cheio de características culturais. Ele falou da questão da ancestralidade, que ele falou dos antepassados, dos avós e das experiências e como aquele povo criou laços e relações com aquele espaço. E aí a gente cai na questão de ancestralidade e do território, né? Como aquele território ele está caracterizado, cheio de especificidades daquela comunidade específica. No caso, a comunidade de Requião, perto de Cachoeira. Tanto essa comunidade que os remanescentes falaram, como a comunidade que eu vou também apresentar para vocês, vou demonstrar características para vocês, todas duas são territórios do Recôncavo Baiano. Por quê? Né? Eu preciso sintetizar isso, preciso deixar claro também, porque a comunidade quilombola ela é fruto do escravismo, é fruto desse processo que aconteceu com os negros no Brasil. Então, o Recôncavo, a gente sabe que é um território, na grande maioria, negro. E aí eu estou falando de Santa Amaro, Cachoeira, São Félix, né? Esses espaços, eles foram construídos, eles foram... as atividades econômicas ligadas à cana-de-açúcar, elas foram desenvolvidas justamente com a força e ancestralidade desse povo. Então, quando eu falo de territórios quilombolas, além de falar da relação com o negro, além de falar desse contexto de escravidão no Brasil, eu preciso também falar que é fruto de uma resistência. Se o quilombo existe, se essa cultura hoje existe, se o samba chula na comunidade de São Brás, comunidade quilombola de São Brás, ela existe, é porque é fruto de um processo de resistência. Foram negros que não foram submissos ao processo que foram colocados, a escravidão que foi colocada. Então, as comunidades quilombolas ela é fruto de uma resistência à época. Então, hoje, a gente precisa referenciar esse contexto histórico e compreender também. Construção do modo de trabalho, eles falaram da relação que eles têm com a agricultura, as técnicas que eles usam, né? E eles também relacionaram com esse processo de emancipação, né? Que ainda é muito recente. Eles compreender que tem direitos específicos, eles compreender que, por ser comunidade quilombola, a alimentação do filho dele dentro da escola deve ser uma alimentação específica. Tudo isso ainda é muito preliminar e inicial nos territórios quilombolas do Recôncavo Baiano. Então, esse acesso às políticas públicas e o direito está sendo despertado agora. Então, eles trouxeram esses pontos na fala dele. A questão da identidade, da ancestralidade, da memória coletiva, né? Porque eles trabalham com a coletividade, com a questão da comunidade, se relacionar entre si, o modo como eles se relacionam, e a questão de direitos e emancipação que eles estão conseguindo compreender e entender agora, né? E existem leis referentes ao território de Quilombo desde o início da Constituição. Alguns artigos eles vão falar, né? Principalmente o direito à terra. Direito à terra não significa acesso e certificação, viu, gente? Ainda tem essas questões específicas. E quando a gente trabalha em uma comunidade quilombola, a gente começa a entender e começa a perceber. Eles são quilombolas, têm direito à terra, mas não têm ainda a certificação. Muitas dessas comunidades elas ainda não são certificadas pelo Estado. Jaqueline. Oi. É com o meu coração partido que eu digo que o seu tempo acabou. Pronto. Eu já estou finalizando, professor. Aí tem a questão também
trago São Brás, que é o território de estudo de Santa Mário que eu trabalho, que eu estudo, que eu pesquiso, que é além de Boqueirão, como eu falei, e trago aqui algumas semelhanças e diferenças sobre a questão do que existe nas comunidades quilombolas do Recôncavo Baiano. Tem a questão do fortalecimento da identidade, das relações capitalistas, o acesso a direito à alimentação, a posse da terra, o notório saber que a população traz e um modo de produção que é relacionado às atividades primárias, uma com a agricultura e a outra com a mariscagem. E concluo nesse sentido, de vocês começarem a compreender a modalidade de ensino e pensar nas suas práticas e metodologias que existem esses espaços. Como é que eu, enquanto professor, posso, né, levar significado a essas comunidades? E eu agradeço imensamente a vocês. Aqui são as referências. Jaqueline, fantástico seu trabalho, Jaqueline. Sempre tão atual. Entendeu? Você trouxe coisas assim. Essa questão da posse da terra eu acho fantástico, porque a terra é do índio, né? Eles estavam aqui. Então, realmente, e valorizar as suas raízes, evoluir guardando isso, ter orgulho, entendeu? Como você falou, há muitos quilombos passaram de ser apenas um local onde eles se escondiam, né? Hoje é um local onde eles moram, onde eles, né, constroem sua comunidade. Parabéns, eu estou encantado com o seu trabalho. Alguém quer falar alguma coisa? Eu nem vou falar porque eu sou suspeita, né, professor Andrei? Você é orientadora. Menina, eu fiquei impressionado com a desenvoltura dela. Professora de Jaqueline, geografia. fecha a câmera. Jaqueline, eu tô aqui. a câmera. Mas a gente está falando de você. Abre aí, minha flor. Pode abrir. Oxente. Ela fechou de novo. Abra, Jaqueline. A gente quer te ver. Olha, eu fiquei impressionado com a desenvoltura. Como ela tem domínio desse conteúdo. Ela fala. Ela esqueceu até que slide existia de estar apertando o botãozinho lá. Ó. Fantástico. Obrigada. Só elogios para você, viu, Jaqueline? Obrigada, gente. Eu gosto de levar principalmente para outros espaços, porque às vezes essas discussões ficam muito presas às ciências humanas, né? E assim, é importante a gente levar, é o grande desafio, levar esse conhecimento e esse despertar para outros espaços, para outras ciências, né? Porque a gente pode muito bem decolonizar e experimentar novos saberes e várias ciências, tanto exatas como da natureza, é entender que aquele espaço e aqueles alunos eles precisam ver significados e associar com o seu espaço. Olha, deixa eu te falar. Você estava falando aí, eu estava visualizando na minha frente a novela Nos Tempos do Imperador. Tem um quilombo que tem um rei. Um rei que veio trazido, um rei, sua rainha, uma princesa. É verdade. Entendeu? Então, tem. Retrata. Eu sou noveleiro, né? Eu assisto todas, a das 6, a das 9. Retrata exatamente o que você falou. É um espaço, naquela época da novela, claro. A novela, naquela época, os negros escapavam, fugiam para lá, né? Atrás de proteção. Mas também tinha toda essa questão que você falou aí da comunidade, né? Questão política, questão social. O povo está aqui botando na novela, não pode faltar para Andrei. Então, tá bom. Vamos encerrar por hoje nossos trabalhos. Ana Paula, quer falar alguma coisa? Quero sim, ter mais um trabalho a ser apresentado. Ah, é? Eu não vi na minha planilha, não. Que eu acho que saiu de José Paulo. Ah, é? Qual é, Jonathan? Ana Clara dos Santos Borges, Ítalo Samuel, Ricardo Lopes e Ana Paula Nunes. Não botaram na... Então, chama ele, Jonatas, que eu não tenho na minha planilha. O trabalho avaliação da aprendizagem do IFBA, Camaçari, durante o período de AEMPES, de Ana Clara dos Santos Borges, Ítalo Samuel, Ricardo Lopes e Ana Paula Nunes Melo. Boa tarde, Ricardo, pessoal. O professor está boicotando o senhor.
Não, você sabe que você tem até 15 minutos para apresentar seu trabalho. Sei Eu sim, sei que vai professor. ser show. Vamos lá, vamos lá. Vou fazer o meu melhor, que você sabe que eu me empenho. Bom, nós somos um time, né? E a gente vai falar sobre avaliação no ensino remoto, e esse é um relato que a gente está fazendo durante o período de AEMP, né? Que a gente fez da componente de avaliação da aprendizagem. Né? Os autores são Ana Clara, Ítalo, Ricardo, e a professora Ana Paula é nossa orientadora. A gente trouxe aqui um provérbio iorubá que diz o seguinte: não devemos relutar em aceitar um fim, seja o fim que possa parecer, um fim sempre é um novo começo. Então vamos lá. Bom, os objetivos gerais, né? Que lindo! Começou bem. Obrigado, professor. O objetivo geral da gente é Você vai analisar. compartilhar a tela? Espera aí. Deixa eu fazer aqui que tá devagar. Agora vai funcionar. Vocês estão vendo? Estamos sim, Henrique. Beleza, valeu. Vamos lá. O nosso objetivo geral é avaliar, né, analisar a avaliação do ensino remoto da licenciatura em matemática, né, através do relato de docentes e discentes, né? Então, essa foi o nosso objetivo geral. Especificamente, a gente queria entender qual era a abordagem, a teoria que eles estavam usando, né, como eles estavam se sentindo, né? E a gente fez uma pesquisa, né, com esses docentes e discentes, e a gente queria compreender, né, como foi a sensação, como foi a experiência deles nesse processo. Então, vamos lá. A metodologia que a gente utilizou foi bibliográfica, né, e também a gente fez uma pesquisa do tipo survey, né, a gente fez uma pesquisa usando o Google Forms, né, a gente aplicou isso tanto para os docentes quanto para os discentes, né, e a gente teve uma boa adesão a essa pesquisa. Né? Então, vamos continuar. O contexto atual das aulas remotas, né, que a gente estava analisando, verificando, na verdade, como era que os professores e os alunos, né, estavam se sentindo com relação à condição da avaliação. Então, a gente viu o seguinte: a gente está num momento atípico, né, da Covid-19, com a pandemia e essa questão toda. Então, a gente queria entender como era isso daí. Então, a gente foi lá perguntar ao nosso Silva Ferreira, Paula Silva, em 2020, né, o que é que ele pensava sobre isso, e a ideia foi justamente essa, a gente compreender esse processo, né, e aí a gente veio. De que forma a gente podia reinventar isso? De que forma isso estava sendo feito? De que forma isso estava progredindo, andando, caminhando? Né? Então, essa foi a ideia por trás disso tudo. Foi a questão de que a gente queria entender como o ensino remoto estava sendo para essas pessoas, tanto para o professor quanto para os alunos. Né? Então, a gente foi perguntar para essa galera aí, né, ler um pouco sobre esse pessoal para saber como eles estavam pensando sobre isso. Né? A avaliação de aprendizagem, né, que é um dos eixos da ação didática, ela se subdivide em somativa, né, que é formativa e diagnóstica, né, e tem os seus redirecionamentos, né, ou seja, é uma coisa que acontece de forma estratégica, né, para o ensino, para as rotas de aprendizagem e tudo mais. Os professores e redes de ensino, eles devem adotar um olhar cuidadoso, né, flexível e que valorizem os esforços de cada aluno. Como sempre, a avaliação é uma coisa muito sensível, talvez seja o ponto mais sensível do contexto da educação, pelo menos na perspectiva do que a gente tem estudado. Né? É muito sensível porque não existe a forma ideal de avaliar, então acaba-se que a gente precisa tanto da parte sensorial quanto da parte técnica para que essa coisa flua, para que ela aconteça de uma maneira legal. Né? Então, a preocupação com a avaliação, ela tem que ser, vamos dizer assim, um ponto crucial no processo de ensino e aprendizagem. E aqui a gente tem alguns gráficos, né? Sem mais delongas, a gente vai partir para a porrada. Né? Durante as AEMPs, como você avalia a forma de avaliação nesse período? Aí foram perguntas que nós fizemos no formulário dos discentes, e a gente pôde ver que 65,8% entendeu que atende às expectativas. Né? E a gente teve ali 10,5%, que foi o número que chamou a atenção,
que a gente que disse que era excepcional. Então, de um modo geral, a gente compreendeu que das 38 respostas, 65%, ou seja, a maioria dessas pessoas se sentiram atendidas suas expectativas com relação à avaliação. Você já se sentiu dificuldade em realizar alguma avaliação no ensino remoto? Né? Se o aluno, de alguma forma, sentiu alguma dificuldade, né, em fazer a avaliação em si, o instrumento, 65,8% diz que sim. Então, a maioria desses respondentes aí disseram, olha, eu tenho algum tipo de dificuldade para poder executar a avaliação, para responder essa avaliação, para compreender essa avaliação. Né? A nossa pesquisa ela não foi a fundo nesse ponto. Licença, Rick, eu acredito que isso se reflete até nas salas de aula mesmo. Sim. Nós temos alguns professores aqui, né? E eu acredito que eles há de concordar que realmente alguns alunos demonstram bastante dificuldade ao realizar as avaliações. Então não é algo abstrato isso aí, né? É algo que realmente a gente vê no dia a dia nas aulas. Uhum, é isso aí. Quem falou foi o meu colega de time, Ítalo. Bom, seguindo, a gente tem como você considera o grau de dificuldade nas avaliações durante o período de ensino remoto? 38 respondentes, 50% deles disseram que as avaliações foram regulares. 34,2% disseram que as avaliações foram boas. A gente teve ali um equivalente de 7,9 ali para avaliações que disseram que foram muito difíceis, né? E as avaliações foram ótimas também para 7,9. Se a gente fizer um apanhado, né, nessa análise e a gente observar, a gente pode concluir que tem uma média boa, de que as avaliações elas são, na verdade, satisfatórias para a maioria dos respondentes. Né? Como você considera as avaliações nesse período remoto? 38 respondentes e, veja, 44,7% disseram que elas foram boas. 10 disseram que foi fácil, aí a galera gênio, né? Ítalo está no meio, Ana Clara também. E 13,2% disseram que foi difícil, né? Então, mesmo assim, você vê que a gente ainda teve uma grande quantidade de respondentes que compreenderam que as avaliações nesse período elas foram boas, né? Então, ou seja, estava coerente com o que eles estavam imaginando, o que eles estavam estudando, né? Aí a gente tem mais um gráfico que a gente achou que era interessante trazer para essa apresentação, né? Que durante a vigência das AEMPs no IFBA Camaçari, quais desses métodos foram utilizados nas componentes que você cursou? Essa pergunta foi para os discentes. 100% seminário, 97,4% prova. Então, a gente verificou o seguinte, os professores, né, entenderam, e a gente pode ver isso lá na frente, que seminários e provas são os métodos, as ferramentas de avaliação que, de alguma forma, trazem melhor resultado para as componentes que eles estão aplicando. Nós ainda tivemos ali muitos professores que usaram bancos de questões, outros que usaram fóruns, né, mas foi praticamente unânime, né, a relação entre seminário e prova. Para os docentes, você já havia trabalhado antes no ensino remoto? Metade dos professores que responderam, 20 professores, disseram que, cada um disseram que sim, outros que não. Então, metade dos nossos professores, eles já trabalharam com ensino remoto e a outra metade não trabalhou com ensino remoto. Essa foi a primeira vez, ou seja, o desafio para esses professores deve ter sido bastante grande, né? Durante a vigência das AEMPs, você teve dificuldade em realizar alguma avaliação? 60% disse que não. 40% disse que sim. Não foi colocado quais essas dificuldades, na nossa pesquisa não se aprofundou nisso, né? Mas a gente já consegue observar aí que houve algum tipo de dificuldade na realização dessas avaliações, seja por prazo, seja por negociação, seja por aplicação, né? Como você considera o grau de dificuldade na avaliação dos alunos durante o período de ensino remoto? 50% disse que as avaliações foram regulares, 40% disse que as avaliações foram boas e avaliações foram ótimas, não era um número expressivo. Né? Então, a gente tem aí, a gente está, vamos dizer assim, nesse meio tempo, a gente tem uma coisa regular para boa nesse processo, né? Então, a maioria dos professores compreende, na verdade, que
as avaliações elas estão atendendo, né, o que é necessário para a componente, mas, vamos dizer assim, não excede a expectativa, né? Pelo menos foi o que foi claro para a gente. Quais foram ou são os resultados das avaliações nesse período? 65% dos professores disseram que atende ou atendeu as expectativas. Isso bate com o nosso gráfico anterior, né? Tem uma aproximação com isso, né? 15% disse que excedeu as expectativas, né? 10% foi abaixo das expectativas, e a gente tem ali 10% que também disse que é insatisfatório. Então, pelo menos 2 professores não estão de acordo com essas avaliações nesse período. E esse gráfico, né, que ele é o irmão daquele lá, que a gente pergunta quais são as ferramentas, né, durante a vigência das AEMPs, no IFBA Camaçari, quais instrumentos de avaliação você utilizou nas componentes que ministrou. Então, 80% dos professores disseram que utilizaram seminários, né, 55% disseram que utilizou provas, e mais 50% disse que utilizou fóruns também, né, porque aí é um conjunto, o professor ele pode usar mais de uma ferramenta para avaliar, né, e aí ficou bem claro para a gente que a ferramenta que predominou durante o período de AEMP foram os seminários, inclusive os professores relatam isso daí. Ítalo, quer comentar sobre essas respostas e comentários aí? Pode ser. A parte inicial aí que o Ricardo considerou foi a parte quantitativa, né, onde a gente tem os gráficos. Existiram muitas respostas e comentários, só que a gente, pelo tempo, né, a gente não vai poder considerar todos. Então a gente fez um apanhado, foram 3 perguntas para os discentes e 2 perguntas para os docentes. Então essa primeira pergunta para os discentes a gente perguntou o seguinte: se eles acreditavam que existiam, né, desafios para avaliar no ensino remoto. E se sim, quais são esses desafios? Então nós escolhemos aqui 2 respostas, né? O primeiro, ele fala que no ensino presencial existe uma relação mais estreita, né, entre os docentes e os discentes. No remoto, por causa do distanciamento, se torna dificultoso, né? Então, aí ele continua falando que os maiores desafios tenham sido o distanciamento. O tempo reduzido também, a gente está fazendo as componentes aí, componentes que querem 60 horas, a gente faz em 30, né? 30 horas é assíncrona. E a adaptação às tecnologias. Muitas pessoas comentaram sobre a questão de adaptação à tecnologia. Aí o colega de baixo, ele fala que o método de avaliar no ensino remoto, em contraste com as avaliações presenciais, ele se torna mais brando, né? E aí ele cita essa questão aí das avaliações que permite consulta. Aí até fala aqui de burlar a prova, mas isso aqui eu não faço não, viu, professores? Eu não burlo provas. Passa aí, Henrique. Como você descreveria essas percepções, pensamentos e sentimentos durante o ensino remoto, né? Então essa é a parte que se torna subjetiva mesmo, né? O que é que cada um pensa sobre o ensino remoto, sobre as avaliações que estão ocorrendo no ensino remoto, né? O primeiro aqui, ele tem um pensamento positivo, ele acredita que essa metodologia ela vai ser continuada, né? Cita até a questão do ensino híbrido. Então, ele acredita que estudar esse período remotamente vai ajudar ele para o futuro, né? Que na verdade já se tornou o presente, essa questão aí remota. E o colega de baixo, ele fala que considera importante para não perder o embalo nos estudos, né? Porque, veja, a gente parou em março e a gente voltou em outubro de 2020. Imagine se a gente não tivesse voltado com o ensino remoto. A gente estaria 2 anos já quase sem estudar, né? Então, como é que a gente ia se formar? Como é que a gente ia concluir, né, a nossa graduação, que é a meta de cada um aqui? Ele até fala que optaria, né, por esse modo de ensino até o fim. Eu não sei se eu optaria por esse até o fim, não, mas vamos lá. Próximo, Rick. Qual a sua sugestão para as avaliações no período do ensino remoto, né? Então, com essa pergunta, a gente queria descobrir, né, avaliar, na verdade, ver como é que está a situação dos alunos, o que é que os alunos querem, como é que eles querem ser avaliados, né? Como o Ricardo falou no início, o processo avaliativo ele tem que ser algo processual, né? Pode ser algo processual, mas tem algo que vai enriquecer o aluno, né? E aí, alguns diversos colegas responderam sobre a questão de atividades muito extensas, como esse aqui que a gente destacou, né?
E aí fala que por terem muitas atividades extensas e muita demanda, acaba que não conseguem entregar produções de qualidade, né? O colega aqui, ela até cita que as avaliações poderiam ser mais reflexivas e menos extensas, né? E fala que a questão de uma lista ter 100 questões, como tinha professor aí no semestre passado que botava a lista de 37 questões, não vou citar nomes, mas, né, deixar essa questão aí mais reflexiva. E o de baixo, a questão dos cursos de extensão, né, de preparar mais os professores com a tecnologia. E ter maior transparência também no que tange avaliações, né? A parte de docentes aí, Clara quer falar? Posso sim. A gente começa com a pergunta: durante a vigência das AEPs, quais foram os principais desafios para o processo de avaliação do ensino remoto? Bom, a gente tem aí o primeiro relato, que às vezes os alunos não têm como acesso a equipamento, a câmeras, então na hora da avaliação, isto pode ser constituído como um dos principais problemas na hora da apresentação deles. Tem muito dessas questões em algumas dificuldades em acesso à internet, a gente tem também em relação ao acesso ao equipamento, e tem outras comorbidades também. Tem gente que teve dificuldade na adaptação da tecnologia, avaliar. O outro relato já fala que avaliar os alunos de maneira justa, evitando provas compartilhadas e dar as outras oportunidades de gerar as dúvidas. No ensino remoto, ao compartilhar a tela com o professor, perde a visão dos alunos e também fica com a câmera desligada. Isso dificulta o ensino, uma vez que a expressão facial diz muita coisa sobre respeito à assimilação por parte dos alunos. Perdendo isto, o professor perde a sensibilidade e, olhando para a expressão dos alunos, saber se ele está entendendo ou não. Tem muita questão, a gente está com as câmeras desligadas realmente na maioria das aulas, e tem essa distância entre o professor e o aluno. Às vezes é muito difícil alguém chegar e falar: eu estou realmente com dificuldade. E então esse bloqueio é gerado dentro disso. Alguém quer comentar alguma coisa mais? Ok, pode passar então, Rita. Já passei. Desculpa. É porque a tela está bem pequenininha. Os comentários sobre avaliação no ensino remoto, a gente também tem: avaliar parcialmente é difícil, remotamente, então nem se fala. Os alunos não estão muito habituados com esse modelo e atrasam muito as entregas na produção. Às vezes não... Pode voltar. Isso. Às vezes não consigo interagir com eles entre encontros síncronos ou outro. Tem também a questão de, na verdade, não acredito que o período remoto, como todo, trouxe estranheza a todos e a todas nós. Tivemos que enfrentar o desconhecido por alguns tipos de ensino-aprendizagem que nunca escolheriam fazer. Acredito, contudo, que apesar de muitos alunos terem prejudicado, falo de forma ampla no cenário nacional, boa parte dos professores e professoras se esforçaram mesmo tendo um pouco de apoio tecnológico e suporte técnico. Bom, a gente tem... Foi realmente um momento de muitas mudanças, de uma adaptação para as pessoas, e para alguns tiveram dificuldade, já outros conseguiram conciliar essa questão muito bem, mas como é a questão mesmo, sempre teve dificuldade. Pode passar, desculpa. Nesse ponto é interessante, por exemplo, que para essa pesquisa, né, a metodologia que a gente aplicou aí, né, a gente foi convidado, né, para poder fazer essa pesquisa, para poder a gente entender. A professora fez essa proposta para a gente e tipo, fez umas reuniões com a gente em outros momentos, em outros, né, espaços virtuais, para que a gente pudesse, na verdade, ter suporte para poder dar cabo desse negócio todo aí, dessa pesquisa aí, que ficou muito legal, mas foi um trabalho realmente a muitas mãos, né? Então, eu acho que tem um pouco a ver com essa questão aí da gente observar que a gente precisa se reinventar nesse processo, né? Não só no processo de avaliação, mas também no processo de execução. Vai, Clara. Os comentários sobre continuando os comentários, as notas não refletem o nível de aprendizado estimado do seu maior desafio é lidar com o constante compartilhamento de respostas entre os estudantes. Então, até se pronunciou, tem essa questão também, e uma galera está falando aqui no chat sobre
tá ali respondendo a prova, pedir ajuda pro colega, pelo WhatsApp e tudo mais. E também aquela questão da facilidade, de talvez ter a resposta ali tão fácil. Então, fica... Alguns alunos que se sentem fechados, bloqueados ou preocupados em não conseguir resolver, acabam buscando essas questões por facilidade, por medo de perder alguma disciplina, se atrasar ou coisa do tipo. E isso acaba prejudicando extremamente, porque não avalia da forma que... no conhecimento real da pessoa, mas sim influenciado. Bom, as avaliações não devem ser demarcadas como algo pontual, e no ensino remoto os alunos desenvolviam as habilidades conforme os recursos disponíveis. Alguns são participativos, porém, às vezes a conexão não é estável e limita a fazer contribuições mais pertinentes, então a avaliação acontece de forma consensual e de acordo individualmente dos alunos. É bem perceptível, como a gente falou, que teve dificuldade de avaliar, e alguns pontos foram mais simples, outros foram mais complexos, apesar da dificuldade de cada um. É isso, pessoal. Bom, essas aí são as nossas referências, né? Foi o que nós utilizamos, as referências que nós utilizamos para poder fazer essa pesquisa, né? E a gente agradece muito aí pela participação, agradece por permitir essa apresentação. Professora Ana Paula, muito obrigado também por nos ajudar nessa caminhada, porque foi uma proposta e tipo assim, ó, tem uma piscina aí embaixo, vocês não precisam olhar o que é, e se tiver coragem se joga, a gente se jogou. Foi bem assim que funcionou. Gente, Ana Paula quer falar, mas assim, eu estou impressionado com fechou assim, com chave de ouro, porque é a despedida desse ensino remoto. Que eu não vou ter. Ai, tá gravando, né? Não pode falar. Não né? sei, não sei, professor, se é a despedida, né? Vai Mas ser a despedida. Vamos acreditar que sim. Eu estou sabendo de tudo, vai ser a despedida. O estudo de vocês foi muito feliz. Eu fiquei feliz com 65% que atende às expectativas com respeito à oportunidade. Agora, realmente, teve desafios. A gente teve que aprender, teve que evoluir na marra na tecnologia. Não é verdade? Então, a avaliação, realmente, seminários e provas foi perfeito, porque os dois, se forem bem aplicados, colaboram para o aprendizado. Porque o seminário, o aluno tem que estudar para apresentar, então ele não pode não saber. Ele vai ter realmente que ter algum aprofundamento naquele tópico. A prova, se você, como está no remoto, como o aluno falou ali, tem consulta, beleza, mas se você faz uma prova extensa, como foi colocado, e dá pouco tempo para o aluno resolver, ele não vai ter o tempo para pesquisar, para aprender aquele assunto, entendeu? Aquele tópico, para crescer naquele tópico. Essa eu acho a vantagem da avaliação do ensino remoto. Entendeu? Se o aluno tem tempo de fazer. E é isso. Gente, que trabalho feliz. Bom, Ana Paula e Jussiara querem falar. Ana Paula na frente, Jussiara depois. Gente, eu estou super feliz e emocionada, né? Porque realmente é um trabalho incrível que nós fizemos, viu, professor Andrei? Num seminário. Isso foi um resultado de um seminário. E foi muito engraçado, e aí eu vou falar isso para eles, que aí quando eu dei o tema, aí eles escolheram. Aí eu disse assim, olha, quem pegou esse tema, eu vou ter que conversar depois. Aí o Ricardo na sala, né, você sabe, Ricardo na sala falou assim, lá vem coisa, não é? E aí foi o desafio que eu lancei da gente fazer, né, na ferramenta usando o instrumento, né, de formulários, né, de pesquisa no Forms, uma pesquisa com os docentes e os discentes. Nossa, esses meninos ficaram enlouquecidos. Professora, como é que eu vou fazer isso? E qual o tempo? Eu digo, não se preocupem, né? Eu vou estar com vocês todo o tempo. E o que eu achei mais interessante foi que Ana, Ítalo, Ricardo, eles toparam imediatamente. Eles não, eu não tenho tempo. Eles estavam com 7 disciplinas, eles se jogaram, eles trabalham. O Ricardo tem um filho pequeno, enfim. Então, a gente tinha várias situações do cotidiano que eram complexas
mais as atividades, a avaliação do professor Andrei, do professor Jonatas, entendeu? Na cabeça desses meninos, e a gente ter que lidar com tudo isso. A gente se reunia fora do horário das aulas, nossas aulas eram no sábado, professor Andrei, né? Então, assim, foi muito bacana o compromisso deles. Nós tivemos várias reuniões. José Eduardo também participou dessa atividade conosco na disciplina. E esse resultado que está sendo apresentado aqui é fruto dessa participação desses alunos neste seminário, entendeu? Então, assim, o compromisso deles. Eu fico muito orgulhosa por ter participado disso, ter vivenciado, né, isso junto com vocês, ter sido professora de vocês. Tenho outros alunos aqui que foram igualmente incríveis nesses seminários, como Tati, como Cíntia, né, que está aqui, que desenvolveram temas, mas que, lamentavelmente, a gente não conseguiu apresentar, mas está aqui estendido para o próximo ano. Estaremos aqui juntos, Cíntia, Tati, outros alunos meus, Gabriela também, que foi minha aluna, tá bom? Dizer para vocês que vocês brilharam hoje, muito legal. Jaqueline é uma querida minha, orientanda da especialização da UFBA, né? Então, essa daqui a gente já tem outras vivências, já temos trabalhos publicados, e aí fizemos essa experiência, foi muito bom. E está estendido aqui para todos vocês uma visita lá aos quilombolas lá na comunidade deles, viu? Tem muqueca, tem muita coisa lá para a gente fazer, para a gente ver a experiência de vida deles, viu? Foi um convite estendido na nossa turma, e eu estou estendendo aqui a esse evento aqui as participantes. Andrei, Jonatas, Gil, se estiver aqui, vamos juntos, viu? Jussiara agora vai falar. Pronto. Gostaria de parabenizar a fala, né? E dizer o seguinte, eu não fiquei surpresa, porque surpresa é quando a gente não espera, né, algo bom e vem, né? Eu, sinceramente, já esperava que seria bom e foi muito, muito bom. E, claro, vocês sempre surpreendem no sentido de encantar, de dar além daquilo que... um pouco além daquilo que a gente espera. Só que eu já tinha colocado o nível de vocês alto, né? Então, não fui pelo raso, não. Já fui pelo alto. Colocou o sarrafo lá em cima, né, professora? Porque eu já conheço a maioria de vocês. Então, não esperava menos que isso. E foi maravilhoso. E muito interessante, né? Porque até nós, como docentes, essa pesquisa, na verdade, é resultado das nossas práticas, né? E também nos ajuda a perceber o que é a melhor forma, como o aluno ele quer ser avaliado, como ele quer ser visto. Então, parabéns aí, e sem contar a fala eloquente aí dessa turma, né? Parabéns a todos, viu? Ó. Gente, ai, gente, que felicidade. Bom, eu vou agora ter, né, com meu coraçãozinho partido, encerrar nossos trabalhos por hoje. Já teremos uma mesa redonda. Então, por favor, se dirijam à mesa redonda para prestigiar. A professora Raidalva vai estar lá, falando sobre etnomatemática, então vai ser super interessante. Então, boa noite. Agora eu vou interromper a gravação.